Bom, pessoal, voltamos para concluirmos o nosso estudo sobre dinâmica atmosférica. Nesse último vídeo, vamos ver os problemas atmosféricos de origem antrópica, ou seja, que tem nas atividades humanas a sua principal causa. Nós temos no canal também um vídeo falando dos problemas atmosféricos de origem natural, como tornados, furacões, mas o nosso foco nesse último vídeo de dinâmica atmosférica são os problemas atmosféricos ou climáticos que têm nas atividades humanas sua principal causa. Então vamos começar pelo efeito estufa, que é um fenômeno natural, porém que tem se agravado graças à intensificação da poluição atmosférica. Basicamente, nós temos na atmosfera uma espécie de escudo, formado aí por gases como gás carbônico, metano, que não deixam uma grande quantidade de energia proveniente do Sol se dissipar para o espaço, fazendo com que a Terra fique, de certa forma, aquecida. Então, graças ao efeito estufa, a temperatura média na Terra mantém-se aí em 15 graus Celsius. Se não existisse o efeito estufa, a temperatura seria por volta de menos 18 graus Celsius, inviabilizando até mesmo a vida na Terra. Então, o efeito estufa é um fenômeno positivo para o planeta Terra porque mantém a Terra aquecida, mantém a Terra numa temperatura adequada. Se não fosse o efeito estufa, nem mesmo água líquida teríamos. Então, o efeito estufa é o seguinte: graças a esses gases, a radiação solar ela passa por eles, atinge a superfície, aquece a superfície, e aí essa radiação solar ela se transforma em radiação infravermelha. E uma parte dela é refletida por esses gases na atmosfera, fazendo com que novamente aqueçam o planeta. Sem contar que esses gases vão absorver uma determinada quantidade dessa radiação solar. Então é como se esses gases eles funcionassem, como eu disse, como um escudo. O calor ele não vai sair, ele vai ficar absorvido na atmosfera, além de que uma parte dele vai voltar para o planeta, para a superfície, aquecendo novamente a superfície da Terra. E também, como eu disse, uma parte dessa radiação infravermelha vai aquecer a própria atmosfera e também vai refletir, aquecendo a superfície e a atmosfera. O problema é que essa quantidade de gases ela está aumentando em grande quantidade, o gás carbônico, o metano, e o planeta Terra está superaquecendo. Nós estamos tendo aí o que se chama de efeito estufa adicional. É o efeito estufa adicional que está causando problema. Está causando aí um aquecimento além do normal. O efeito estufa está causando o aquecimento global. Então vamos entender o efeito estufa de uma forma simples. Você já pensou por que o interior do carro com os vidros fechados se aquece tão rapidamente? Todo mundo já passou por aquela experiência de deixar o carro no sol. Quando a gente entra, abre a porta, tá um calor, uma caloria ali, uma temperatura muito alta. Por que isso acontece? O Sol emite radiações em todos os comprimentos de onda que passam pelo vidro para dentro do carro. Essa radiação ela entra. Parte dessa energia é absorvida pelos materiais no interior do carro e parte é refletida de volta. Essa energia refletida é a radiação infravermelha, como eu já tinha dito, que por ter um grande comprimento de onda não passa pelo vidro, ficando aprisionada.
E aí, pessoal, é essa radiação infravermelha aprisionada que não sai que é transformada em calor. Esse calor não vai sair. Entra, a radiação solar ela entra. Quando ela incide sobre as superfícies dentro do carro, essa radiação é transformada em radiação infravermelha, que tem um outro comprimento de onda e não consegue sair do carro. Fica aprisionada ali, gerando calor. Então, nós vemos aqui essa construção chamada estufa, e é inclusive por conta da estufa que deu-se o nome de efeito estufa ao que acontece com o planeta Terra. É muito semelhante. Então, nós temos aqui a estufa produzida de plástico, principalmente de vidro, em que a radiação solar entra, aquece as superfícies, emite radiação ou raios infravermelhos. Esses raios infravermelhos, eles não saem, grande parte deles não saem. Eles refletem e voltam a aquecer a superfície novamente, gerando mais calor. Então, isso para que as plantas se desenvolvam de forma mais intensa, gerem mais fotossíntese de forma mais rápida. A estufa tem esse objetivo de armazenar o calor ali dentro. E o que está acontecendo com o planeta Terra é muito semelhante à estufa, por isso é efeito estufa. Na estufa, a radiação solar entra, é transformada em radiação infravermelha que não sai. Grande parte dela não sai, superaquecendo o interior da estufa. Da mesma forma, o planeta Terra. A radiação solar entra, aquece a superfície, se transforma essa radiação em radiação infravermelha que não sai, reflete, aquecendo novamente a superfície. Sem contar que grande parte dessa radiação vai ser absorvida aqui pelos gases estufa, como gás carbônico, metano, como eu disse. Então, a estufa aqui, que é feita de vidro, de plástico, os gases estufa é o que seria semelhante à estufa, formando esse escudo aí, armazenando calor, graças aos gases, gás carbônico, metano, proveniente de várias atividades, principalmente aí, atividades que envolvam os combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, que são utilizados nos transportes, na geração de energia elétrica através das termoelétricas. E o efeito estufa, ele é o principal causador do aquecimento global. O que é o aquecimento global? É a temperatura da Terra está subindo, causando aí várias consequências. Mais imagens ilustrando o efeito estufa, que é essa radiação solar, ela passa pela atmosfera, aquece a superfície, se transforma em radiação infravermelho, que não consegue sair, grande parte dela. Isso é bom, mantém a Terra aquecida, numa temperatura razoável. Ocorre que o excesso desses gases estufa, eles estão superaquecendo a Terra, gerando o que chamamos aí de aquecimento global. Então, observamos aí, esses gases, o nível deles tem aumentado na atmosfera com o passar do tempo. O dióxido de carbono, o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso utilizado aí em fertilizantes. Aqui nós temos um esquema dos maiores emissores de gases com efeito estufa no mundo. O país que mais polui é a China, Estados Unidos, União Europeia, Índia, Rússia, Japão, Brasil e assim sucessivamente. No texto aqui fala principalmente das consequências do aquecimento global. O efeito estufa, que é o calor ficar aprisionado na Terra, gera o aumento da temperatura do planeta, da atmosfera do planeta, que é o aquecimento global, e isso gera muitas consequências, como o derretimento do gelo polar, o aumento do nível do mar,
variações climáticas extremas, como verões mais quentes, invernos mais frios, lugares com mais secas, enchentes em outros locais. Isso afeta a agricultura, a vida humana. E os países, eles tendo ciência desse problema, já houve aí reuniões para tentar diminuir a quantidade de gases do efeito estufa. Em 97, na cidade de Kyoto, no Japão, foi formulado um tratado para reduzir a emissão de gases poluentes. Esse tratado, denominado aí Protocolo de Kyoto, entrou efetivamente em vigor em fevereiro de 2005, trazendo aí vários níveis de redução de gás carbônico, principalmente, de vários países. Algo interessante no protocolo de Kyoto, que foi esse tratado aí para os países diminuírem a emissão de gases poluentes, criou-se o chamado Mercado Internacional de Carbono, segundo o qual cotas de emissões de poluentes podem ser negociadas, ou seja, países que poluem além da meta estabelecida podem adquirir cotas de emissão daqueles que estão com a emissão abaixo da meta. É o seguinte, o mercado de carbono é o seguinte: países que têm suas metas de emissão de gás carbônico e não conseguem cumpri-la, eles podem negociar com os países que poluíram menos. Ou seja, para poder manter ali a sua meta atingida. Então, o país poluiu mais, ele paga para aquele país que poluiu menos. Ou então, ele paga para aquele país que desenvolveu projetos para reduzir ou poluir menos, projetos de reflorestamento, projetos aí de utilização de energia renovável nos transportes, na energia. Então, nós temos aí o chamado mercado de carbono, que é basicamente isso. Empresas ou países que não atingiram a sua meta podem comprar, negociar o chamado aí crédito de carbono, de países que poluíram menos ou desenvolveram projetos para poluir menos. O protocolo de Kyoto foi substituído pelo Acordo de Paris, que também tem praticamente os mesmos objetivos de reduzir a emissão dos gases poluentes, dos gases estufa, tentando conter o aquecimento global. Outro problema atmosférico, também de cunho antrópico, é o chamado buraco na camada de ozônio, ou redução da camada de ozônio. O ozônio é um gás presente na atmosfera, presente naturalmente na atmosfera, que tem o objetivo de bloquear, de barrar a passagem da chamada onda ou raio ultravioleta proveniente do Sol, radiação ultravioleta proveniente do Sol. Uma radiação muito nociva para os seres vivos, para o homem. Porém, o lançamento aí de gases CFCs, presentes em motores de geladeiras, de ar-condicionado, na produção de isopor, na produção de spray como inseticida, como desodorantes, extintores de incêndio. Esses gases CFCs, eles reagem com o ozônio, destruindo o ozônio. Ao reagirem, o ozônio é transformado em outras substâncias. E a destruição ou a redução da camada de ozônio faz com que a radiação ultravioleta ela passe, chegando até a superfície. Por isso, não é recomendado se expor ao sol, utilizar protetor solar, óculos escuro, porque a radiação ultravioleta ela causa vários problemas, não só para o homem, mas também para os seres vivos, para os outros seres vivos. No homem, câncer de pele, cegueira.
Porém, pessoal, a ONU já tem comemorado sinais de recuperação da camada de ozônio. Houve vários acordos para diminuir a emissão do CFC. E o desenvolvimento tecnológico, melhorando aí a produção de geladeiras, de ar-condicionado, fez com que a emissão de CFC diminuísse e a camada de ozônio ela vem se regenerando lentamente. Isso é um bom sinal. Outro problema climático de origem antrópica é a chamada ilha de calor. O que é a ilha de calor? É o centro da cidade ser mais quente, ter uma temperatura maior do que as regiões ao redor. Essa linha vermelha aqui é a temperatura dos vários locais. Quando chegamos no centro da cidade, vemos que a temperatura ela sobe do que em outros locais, como áreas rurais, periferia. E isso, a ilha de calor é basicamente por conta do excesso de asfalto, concreto e cimento, que absorvem a radiação, gerando muito calor, muita caloria, principalmente na parte mais baixa ali da superfície. Então, a ilha de calor é basicamente isso. É o aumento da temperatura no centro da cidade, principalmente por conta do excesso de asfalto, concreto e cimento, que não deixam a radiação entrar no solo. A radiação solar ela fica ali no asfalto, concreto e cimento, sendo absorvida por esses materiais. Então, observamos aqui, ó, de dia o sol esquenta o cimento. Um pouco dessa energia irradia de volta para a atmosfera, mas a maior parte é absorvida pelo asfalto, concreto e cimento. À noite, a energia acumulada no cimento continua irradiando, deixando a temperatura do ar até 10, 12 graus mais quente do que em uma área com verde. E aí a solução, pessoal, é o plantio de mais árvores, telhado verde. As árvores elas amenizam o calor. A radiação não chega a atingir grande parte a superfície de asfalto, concreto e cimento. Então, o plantio de mais árvores, telhados verdes, é uma solução muito interessante. Chegamos a ver aí, ó, locais sem árvore, a temperatura é muito alta. Locais com árvores, a temperatura chega a diminuir de forma expressiva. Então, vemos aí a importância da árvore para absorver a água da chuva, para filtrar os poluentes e principalmente para manter o ambiente mais fresco. Outro problema climático atmosférico causado aí pelo homem é a chuva ácida. O gás carbônico que se encontra na atmosfera torna as chuvas ligeiramente ácidas, isso é natural. Porém, a queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, mineral principalmente, o gás natural, nos transportes, nas usinas termoelétricas, emite gases como dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, causando a poluição do ar e desencadeando reações químicas com a água da chuva, tornando-a mais ácida. Nem sempre a chuva ácida cai no mesmo lugar em que os poluentes foram liberados na atmosfera, já que os ventos podem transportar os gases por mais de 2.000 quilômetros. Então, nem sempre a chuva ácida vai cair no local em que houve o excesso de poluição. Então, nós temos aí a poluição. Esses gases, o dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio, eles vão reagir com o vapor d'água presente na atmosfera e vai chover vários ácidos junto ali com a água da chuva. E essa chuva ácida ela vai ter várias consequências negativas para o solo, para os seres vivos, para a vegetação. No meio urbano, essa chuva ácida ela corrói estruturas metálicas, estátuas ficam todas corroídas. Aí, chuva ácida em Cubatão, notícia de 2015. E agora nós vamos ver a inversão térmica, que também é
é um fenômeno atmosférico que tem origem natural, mas que é agravado com a poluição. Então, pessoal, numa situação normal, nas condições normais, a superfície ela é aquecida, o ar na superfície mais aquecido, ele se expande e sobe, o ar quente. Ele se aquece e vai subindo. O ar frio, mais pesado, mais denso, ele vai descer para ocupar o espaço, gerando um ciclo. O ar quente mais leve sobe, o ar frio mais pesado desce. Essa circulação, ela causa aí a dissipação dos poluentes. Eles não ficam na superfície. Numa situação de inversão térmica, vai acontecer o seguinte: por conta aí de um dia mais frio, de uma frente fria, de uma noite mais prolongada no inverno, acontece que o solo frio, o ar nas partes mais baixas fica mais frio. O ar frio ele é mais pesado, ele não sobe. E a atmosfera vai aquecendo a parte superior da atmosfera e o ar de cima fica quente, que é mais leve, e assim ele não desce. O ciclo se interrompe. Assim, o ar frio ele é mais pesado, ele fica retido embaixo, o ar mais quente, mais leve, fica em cima. Isso gera um excesso de poluentes, que causa sérios efeitos aí, principalmente para a saúde humana. Então, a inversão térmica, que é um fenômeno natural, ela é agravada pela poluição que fica retida aqui no ar frio. O ar frio é pesado e não consegue subir, porque não se aquece por conta aí de uma noite mais longa, de inverno, de uma frente fria, e o ar quente mais leve ele não vai descer. Então, assim, nós terminamos os problemas climáticos ou atmosféricos de origem antrópica. Agora, pessoal, para terminarmos, vamos fazer uma revisão. É uma atividade muito interessante que eu sempre passo para os meus alunos. Copie e complete o esquema abaixo em seu caderno, estruturando alguns conceitos importantes no nosso estudo de dinâmica atmosférica. O clima é determinado por fatores climáticos, que são... Quais são os fatores climáticos? Então vamos lá. A latitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade, o relevo, a vegetação, as correntes marítimas são os fatores do clima. Fatores que vão interferir no clima, fazer com que um local seja mais quente ou mais frio, mais úmido, mais seco. São os chamados fatores climáticos, que vão interferir diretamente nos elementos do clima, na temperatura, na umidade. O clima é classificado em tipos, que são... Quais são os tipos de clima? Equatorial, tropical, semiárido, subtropical, árido, mediterrâneo, frio de montanha, temperado, frio e polar. Agora, o 3. Clima influencia as atividades humanas, como, por exemplo, construção das moradias, comércio, produção industrial, agricultura, pecuária, lazer. O clima influencia no turismo do local. Locais quentes atraem mais pessoas no verão, como locais litorâneos. Lugares de clima mais frio atraem mais turistas no inverno. 4. O clima é afetado por ações humanas que podem causar... Qual é o número 4 aqui? Poluição do ar, chuva ácida, ilha de calor, aquecimento global, efeito estufa adicional. Poluição do ar, chuva ácida, ilha de calor, aquecimento global, efeito estufa adicional. Assim, pessoal, nós então concluímos o nosso estudo de dinâmica atmosférica.